Olá, nós faremos no vídeo um estudo de duas situações de casos de Covid por milhão e de mortes de Covid por milhão, comparando a evolução da situação do Brasil com outros 8 países significativos. Nós também usaremos uma faixa de tempo que consideramos interessante, também muito significativa, que é do início, da vacinação. Colocamos dia 1º de janeiro, no Brasil foi lá para o início de fevereiro, mas de qualquer maneira, no dia 1º de janeiro já tinha alguns países vacinando. Então, desse dia até o dia que seria considerado hoje, 9 de junho de 2022, e vermos que com os dados apresentados nós poderíamos ter algumas conclusões bastante interessantes. Lembrando, já comentamos que sendo casos por milhão, dá para comparar tranquilamente o comportamento e evolução entre os países. Nós começaremos sempre de baixo para cima. Neste caso, esse gráfico apresentado, começaremos por casos de Covid por milhão, começando com o Brasil, que está aqui, cujos casos têm uma evolução, pelo tamanho do gráfico, a gente pode dizer até que discreta. E neste dia, está aqui, que está 9 de junho, está com esse valor. Mas a gente pode também apontar em qualquer outro ponto do gráfico, tá vendo? No dia 23 de setembro, quase 100 mil, casos por milhão, e assim vai. Próximo país, a Argentina, também, um comportamento bem próximo, tendo que notem que nos dois houve um salto aqui nesse período, que chamaram a famosa Ômicron, no começo desse ano, um salto mais forte na Argentina e mais suave aqui. Temos que observar que não faz muito sentido essa suavidade aqui em relação à Argentina, nossos vizinhos, e nós vamos ver outros gráficos mais à frente de outros países. Dá para desconfiar um pouquinho desse aumento de casos, talvez seja falta de notificação ou subnotificação, ou falta de testagem no Brasil. Mas nós vamos ver mais à frente. O próximo país, os Estados Unidos, igualmente, notem o salto da Ômicron, bem significativo também. Vamos em frente. Espanha, fazendo sentido também a inclinação da curva, acompanhando Estados Unidos e Argentina, O Brasil estranhamente suave, vocês vão ver que isso está bem mal, difícil de explicar. Itália, ritmo forte também, mesma situação, acompanhando a curva, destaque de novo para cá. A Alemanha, ela parece que ainda está sofrendo a Ômicron, Ela demorou um pouquinho para subir, reagir em relação à Ômicron, mas quando subiu, não parece nem que tá diminuindo só o ritmo, mas a subida continua forte. E o Brasil e a Argentina com comportamentos atualmente quase nivelados, É aquela história, tem que se analisar. Vamos em frente. Inglaterra, França e Israel, fechando aqui a nossa dado comparativo, Brasil mais 8. E fica aquela história, poxa, mas será que a gente conseguiu se safar da Ômicron enquanto países extremamente avançados, educados, com comportamento de isolamento e outras medidas sanitárias seguidas com respeito e à risca, conseguiram ficar pior que a gente? Eu volto a insistir que a impressão que dá é que houve baixa notificação e pouca testagem, principalmente agora que está se vendendo o kit, e já não havia kit para todo mundo, e em maioria desses países, não só a testagem ela é farta, como ela é gratuita, de fácil acesso, então fica muito mais fácil identificar os casos. Me parece isso, mas sou leigo no assunto, estamos fazendo uma análise leiga, mas deixamos para que os companheiros analisem e vejam se tiram conclusões melhores para aperfeiçoar o nosso acompanhamento. Não discutimos aqui com infectologistas, com epidemiologistas e altamente especializados doutores da área, muito pelo contrário, acreditamos que eles que têm a informação, porém no Brasil, como tem muito pouco estudo
disponível para a população a respeito, a gente ousou fazer esse trabalho, para ver se a gente consegue de alguma forma colaborar, para ver que, olha, eu acho que o Brasil precisa tomar muito cuidado. As coisas não são do jeito que parecem comparado com o que está acontecendo lá fora. Bom, aqui nós fechamos os casos por milhão e o próximo gráfico será de mortes por milhão. Da mesma forma, vamos começar de baixo para cima. Israel mostrando um crescimento linear de mortes por milhão, desde o início, né, do período de vacinação, sem parar até agora. É o que está nos dados oficiais, que é usado inclusive pela própria OMS. A Alemanha, não se deve deixar de destacar que ambos esses países que estão aqui mais baixo no gráfico estão de parabéns, apesar de estarmos falando de mortes, né, mas é o fato, quanto menos mortes, melhor desempenho e atuação competente do país. França já sobe bastante e notem que nós estamos falando aqui de um comportamento que parece que está generalizado desde o início da vacinação, né? Alguns começaram um pouco antes, um mês antes, mas em janeiro a vacinação começou forte nos países desenvolvidos e houve mais ou menos um achatamento, né? Apesar de um crescimento ainda um pouquinho lento da pandemia. Vamos em frente. Espanha idêntica à França, né? Até faz sentido na proximidade geográfica. Inglaterra, a ilha, sofreu um pouco mais. Os italianos, mesmo ritmo. Apesar de haver um sofrimento um pouco maior na Itália e na Inglaterra, a gente pode considerar que esses países europeus sempre seguindo um fluxo bem característico. Já os nossos vizinhos, se a gente for ver aqui o início da vacinação, olha só, deu um salto nas mortes por milhão, passou todos os países. Talvez seja aquela dificuldade entre esses países de vacinação. Morreram bastante. Houve até uma aceleração aqui no período, no começo de abril do ano passado, indo até julho do ano passado. Depois acreditamos que aqui deve ter tido a campanha de vacinação, começo de agosto, e aí deu uma estabilizada. Estados Unidos, um caso sui generis, né? Eles ficaram numa situação pior até que os argentinos, né? Muitas mortes por milhão. E o comportamento da curva deles é um caso à parte. O país ele teve um movimento negacionista forte, principalmente antes do atual presidente. A vacina começou a ser uma campanha mais forte só quando o novo presidente assumiu. E teve o preço, né? Estabilizou, mas num patamar relativamente... não é que estabilizou, né? Diminuiu o ritmo, mas num patamar, infelizmente, bem alto de mortes. E o Brasil, o último, né, desse quadro, também num patamar alto, pior que os Estados Unidos. Desses países analisados, a pior situação. Um caso também interessante, parece que houve a chegada da Delta, né? A Delta foi mais ou menos aqui. E nós aqui na América Latina, talvez por termos demorado a vacinar, a morte por milhão subiu muito, bem forte nesse período. Ao contrário dos países desenvolvidos, que a resposta o efeito foi menos perigoso. Notem que antes, né, no início do ano passado, a gente estava até com um patamar razoavelmente confortável, mas como a gente não cuidou e a variante foi muito forte, a Delta, nós passamos todos esses países, conseguimos ficar, no caso do Brasil, em mortes por milhão hoje nós estamos pior que os Estados Unidos, que houve uma grande resistência. Então, é um caso a se notar e também destacar a importância, né, da atitude que fez diferença realmente, que foi a vacina. Lógico que há mais coisas, nós deixaremos aí o gráfico no YouTube para que vocês possam até levantar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Mas acreditamos que com esses dois dados, voltando lá e tirando algumas conclusões, a gente pode ver que a vacina é importante, as atitudes sanitárias que principalmente esses países europeus fizeram em bloco, fizeram realmente a diferença, e tomara que a gente consiga ter bons caminhos pela frente. Oxalá não ocorra nenhuma Delta, nenhuma Ômicron mais forte aí pela frente.
Esperamos que tenham apreciado as informações. Ficamos às ordens para qualquer comentário. Até a próxima.